Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa semana 5, né? Em que a gente vai continuar falando dos processos de transmissão de calor, tipo, dos processos de propagação do calor. Nessa semana 5, nós vamos estudar a transmissão do calor que ocorre pelo processo de convecção térmica, tá? Esse processo de convecção térmica, gente, ele vai levar em conta a questão de diferença de densidade dos corpos com aquecimento. Então, o processo de convecção térmica, basicamente, ele é um processo de modificação de matéria, de deslocamento de matéria. Portanto, a convecção térmica, ela só pode acontecer em meios líquidos ou gasosos, tá? A convecção térmica, gente, não acontece nos corpos sólidos, tá? Tem que ter isso em mente. Ela nunca vai acontecer em corpos sólidos. Ela sempre vai acontecer nos meios líquidos e gasosos. Como que acontece a convecção térmica? Vamos lá, ó. Tem uma certa quantidade de água aqui que está no fogo, né? Essa chama aqui, essa quantidade de calor aqui, vai aquecer primeiro essa parte de baixo aqui, ó, da água, né? Não tem como aquecer de cima, vai aquecer primeiro a parte de baixo. Essa parte de baixo da água que vai ser aquecida, a gente vai dizer que quanto maior for a temperatura de um líquido ou de um gás, menor vai ser a sua densidade, tá? Isso é uma consequência do estudo das propriedades dos corpos. Então, quanto maior a temperatura, menor a densidade. Se a densidade é menor, gente, o que acontece com essa quantidade de água que foi aquecida aqui, ó? Ela vai subir, certo? Então, essa quantidade de água que está aqui em cima, que está aqui embaixo, que foi aquecida, vai subir, sendo representada aqui pela setinha vermelha. Ó. E a água que está aqui em cima, que ainda não foi aquecida, tem uma densidade maior, porque ela ainda não foi aquecida, né? Então, se ela tem uma densidade maior, o que ela faz? Ela cai. Então, é representado pela setinha azul. E aí, gente, formam-se dentro dos líquidos ou dos gases, né, dentro dessa água aqui, o que a gente chama de correntes de convecção, que são responsáveis por aquecer ou por resfriar todo o corpo. Então, essas correntes vão acontecer aqui até que toda essa água esteja na mesma temperatura, tá? Então, a convecção térmica acontece dessa forma, criando correntes de convecção, onde o calor, né, a parte que está mais aquecida sobe e a parte que está menos aquecida desce, no caso do aquecimento, tá bom? Então, sempre lembrando disso, quanto maior a temperatura, menor a densidade. Então, a tendência é subir, ok? E aí a gente tem vários exemplos do nosso dia a dia em que isso acontece. Por exemplo, o funcionamento de uma geladeira, gente. Uma geladeira originalmente foi desenvolvida para que o ar frio, a parte mais fria, fosse em cima, a parte do congelador, né? E essa parte do congelador que está na parte de cima iria fazer o quê? Resfriar o ar que está em contato com ela. Esse ar frio desce, né? Resfriando os outros materiais que estejam dentro da geladeira, os outros alimentos, enquanto o ar quente, que entra na hora que a gente abre a porta, por exemplo, sobe e entra em contato com o congelador, resfria e começa a criar as correntes, tá certo? Por exemplo, as geladeiras de antigamente, elas tinham as prateleiras todas vazadas, né? Que era justamente para fazer com que esse processo da convecção, das correntes de convecção, acontecesse de maneira mais eficiente. Hoje em dia tem outros processos na geladeira, tá? Mas originalmente ela foi estabelecida dessa forma. O ar-condicionado também, gente, é um exemplo. O ar-condicionado, ele tem que ser colocado na parte de cima do ambiente, para que o processo seja mais efetivo. Por quê? O ar quente, geralmente, que está em determinado ambiente, né? O ar que vai ser aquecido ali, ele sobe, porque ele tem uma temperatura maior, então ele tem densidade menor. Então, o ar quente, ele sempre sobe, certo? Tanto que se você está numa cozinha que é mais quente, algum ambiente assim mais quente, a temperatura maior é próxima ao teto, tá? Porque o ar quente sempre tem a tendência a subir.
Então, o ar quente sobe, e aí, em contato com o ar-condicionado na parte de cima, o que, que ele faz? Ele resfria, e aí ele desce, formando a corrente de convecção. Se você colocar o ar-condicionado só na parte de baixo, essa corrente ela não vai ser criada, porque aí o ar frio vai ficar só na parte de baixo. Ele não consegue subir, porque a densidade dele é alta, então não vai fazer muito sentido o ar-condicionado ser colocado na parte de baixo do ambiente, tá? O que faz sentido ser colocado na parte de baixo do ambiente é o aquecedor térmico. Aí sim, porque aí o ar frio na parte de baixo, né, em contato com o aquecedor, vai elevar a sua temperatura, então o ar quente sobe. O ar frio de cima desce, o ar quente sobe, formando as correntes de convecção. Tá certo? O aquecedor na parte de cima também não vai adiantar, porque na parte de cima o ar já é mais quente do que na parte de baixo, né? Então tem que se atentar a esses dois casos, ok? Um outro caso que acontece, gente, é o que a gente chama de brisas, né? As brisas que acontecem numa região de praia, por exemplo, né? O que que acontece, ó? Durante o dia, né? A gente sabe que durante o dia, quem que tá mais quente, né? A água, assim que amanheceu, quem que tá mais quente, a água ou a areia, né? A gente sabe que é a areia. Por quê? Porque a água, lembra lá da questão do calor específico, que ela custa esquentar? Então, ela vai ficar recebendo calor ali o dia inteiro. E aí, no final, quando já for a noite, é que a água vai estar mais quente do que a areia, certo? Então, no primeiro caso, quando é de dia, gente, a areia estando mais quente, o que, que vai acontecer? Aqui, esse ar quente em cima da areia vai subir, certo? E aí, esse ar que está ali em cima do mar, que é chamado de brisa marítima, vai vir para ocupar o lugar desse ar que estava aqui, ó. Então, durante o dia, numa região de praia, o vento, a brisa sopra do mar para a terra, do mar para a areia, certo? Durante a noite, e isso aqui é chamado de brisa marítima, tá? Então, durante o dia, essa brisa marítima é o que está acontecendo. O ar está vindo lá do mar, ó, esse caso aqui, ó, o ar está vindo do mar. Agora, durante a noite é o contrário, é o que a gente chama de brisa terrestre. Durante a noite, o ar em cima da água que vai estar mais quente, porque ela recebeu calor o dia inteiro e ficou aquecida. E aí, o ar que vai estar em cima da terra, que vai vir para ocupar esse lugar aqui, que aí é o que a gente vai chamar de brisa terrestre. Então, durante a noite, a brisa, o vento sopra da terra para o mar, tá? Então, ele vai fazer isso aqui, ó, soprando da terra para o mar. É a brisa terrestre, ok? Então, esse é um fenômeno que a gente até percebe se a gente está numa região de praia, né? Mas, e fisicamente falando, é isso que acontece, ok, gente? E o processo chamado de inversão térmica também é explicado pela convecção, tá bom? O que é a inversão térmica? A inversão térmica, geralmente, ela acontece em dias que estão bem frios, tá? E em locais em que a gente tem uma grande poluição no ambiente. Por quê? O que que acontece, geralmente, né? Sem a inversão, que é esse caso aqui, ó. Sem a inversão, o ar quente que está em contato, né, com as pessoas, com os prédios, com as casas, ele tende a subir. Então, o ar quente tem a tendência de subir, a gente já viu isso. Agora, se o dia está bem frio, o que, que acontece? Esse ar frio, né, a temperatura do ambiente bem abaixo, vai fazer com que esse ar que esteja aqui em contato com as pessoas, com o ambiente aqui, ele fique também frio. E a partir do momento que ele fica mais frio, a densidade dele aumenta e ele não consegue subir, certo? Se for um local que tem muita poluição, muitas partículas no ambiente, essa poluição e essas partículas vão ficar armazenadas aqui nessa região. Então, geralmente fica bem branco o local, geralmente mais na parte da tarde, quando está esfriando mais. E aí é o que a gente chama de inversão térmica, tá? Então, essa camada, né, de gases poluentes, por exemplo, está armazenada aqui bem próximo à superfície, porque a tendência é esses gases poluentes subir, tá? Aí, claro, tem todos os outros processos, né? Mas aqui a gente está falando que como o dia vai estar frio, o ar em contato
com esse ambiente mais frio, não vai ficar também frio, né? Então a sua densidade vai ser maior. Aí ele não consegue subir, ficando armazenado, ficando preso ali entre a superfície e o ar na parte de cima que vai estar mais quente, tá bom? Então esse é o processo da inversão térmica, que também é explicado pela convecção, ok, gente? E aí a gente vai para os exercícios do PET, que estão na página 125 e 126, ok? O número 1 vocês vão fazer depois. Vamos fazer o número 2. O número 2 está dizendo o seguinte, ó. Danilo sempre quis ter um aparelho de ar-condicionado em sua sala de estar e reservou um lugar na parede exclusivo para o aparelho, próximo ao chão. Após algumas pesquisas, ele descobriu que a instalação do aparelho precisa seguir alguns critérios, como, por exemplo, a posição na parte superior da parede. Conhecendo os conceitos de convecção do ar, como Danilo poderia explicar a impossibilidade de instalar um aparelho de ar-condicionado próximo ao chão da sala? Né, o que a gente tinha falado a respeito do aquecimento e do resfriamento do ar. Então, está dizendo o seguinte, ó, a resposta. Se o aparelho de ar-condicionado for instalado próximo ao chão da sala, o ar em contato com o mesmo irá se resfriar, né? Então, o ar na parte de baixo, ficando mais denso. Assim, não teremos a subida dessa massa de ar, pois o ar mais quente irá permanecer na parte superior. Por consequência, não teremos as correntes de convecção, que são responsáveis pelo resfriamento do ambiente todo. Então, de maneira geral, né, a parte de baixo ficaria mais fria e a parte de cima do ambiente ficaria mais quente, tá bom? Então, não é eficiente esse processo, ok? Vamos para o número 3. Assinale quais dos processos listados a seguir envolve a transferência de calor por convecção, tá? Então, por convecção. Pisar sobre o asfalto quente é o que a gente viu na semana passada. É a condução térmica, tá? E não convecção. Então, número 1 não pode ser. Número 2, assar algo no forno a gás convencional. A gente vai ver depois esse processo aqui, tá? De processo de assar alguma coisa em forno. Isso tem a ver com o próximo conceito, que é o da semana que vem, ok? Fritar algo, no caso aqui, tem a ver com esse conceito da semana que vem, mas também tem a ver com a convecção, tá, gente? Então, isso aqui depende muito. Aqui, como está falando, assar algo no forno a gás convencional, sem nada para proteger esse objeto, basicamente a gente está utilizando ali as correntes de convecção, né? Então, a gente tem ali um frango para assar, e eu vou utilizar as correntes de convecção que vão ser formadas dentro do forno para poder assar esse alimento. Agora, a gente sabe que para assar um alimento geralmente maior no forno, a gente precisa colocar um papel alumínio, né? Pela nossa prática do dia a dia. Então, gente, esse processo de colocar um papel alumínio a gente vai ver na aula da semana que vem, tá bom? Aí, número 3, fritar algo. Então, número 2, por enquanto, encaixa na convecção. 3, fritar algo em uma panela antiaderente sem óleo. É o mesmo caso do número 1. É um processo de condução térmica, tá? Porque a panela vai estar em contato com o alimento diretamente. E número 4, ser aquecido pela luz do sol. Esse número 4 também vai ser explicado pelo processo da semana que vem. Então, o único que encaixa, basicamente, é o número 2, né? Que é assar alguma coisa no forno, fazendo com que o ar dentro do forno, né, em contato com a chama, suba e o ar de baixo desça, fazendo com que seja formada a corrente de convecção, passando pelo alimento e fazendo com que o alimento seja assado, ok? Então, somente a número 2 se encaixa melhor aí, ok? Mas ainda tem alguns processos nessa número 2 que a gente vai ver na semana que vem. Beleza, gente? E o número 4 está dizendo o seguinte, ó, marque a alternativa correta a respeito do fenômeno da convecção. Letra A. A convecção é caracterizada pela passagem de calor de molécula a molécula. A gente já viu que isso representa o processo de condução, né, que a gente viu na semana passada, que é a passagem de calor de molécula para molécula. Letra B.
Esse fenômeno é o único responsável pela ocorrência do efeito estufa? Também não, tá? A gente vai ver isso na semana que vem, ok? Letra C. Esse fenômeno é caracterizado pelo transporte de calor através das ondas eletromagnéticas? Também não. Isso também é alvo de estudo da semana que vem, ok? Letra D. A convecção pode ser definida como transporte de massa motivado por variações de temperatura? Sim. Tá? Eu colocaria até mais aqui, ó, motivados por variações de temperatura e densidades. Tá? Porque a densidade, a temperatura modifica, a densidade também modifica, fazendo com que ocorra esse transporte de massa, né? Uma parte da água sobe, uma parte da água desce, uma parte do ar sobe, uma parte do ar desce, né? Então tem mobilidade de matéria ali entre os corpos. E letrinha E, então a letra D é correta, tá? Letrinha E, a convecção ocorre em qualquer tipo de material? Não. A convecção não ocorre nos corpos sólidos, né? Porque não tem como um corpo sólido trocar matéria ali para ter essa passagem de calor, né? Então não existe isso. Então a convecção ela só ocorre nos corpos líquidos ou gasosos. Então a letra correta do 4 é a letra D. Ok, gente? E aí ficou para vocês fazerem o número 1, o número 5 e o número 6. Também são teóricos, essa parte da matéria é bem teórica, né? Então, basicamente, o que vocês precisam saber é a teoria por trás do que é a condução, que nós vimos na semana passada, e nessa semana o que é a convecção térmica e como que ela ocorre. Ok, gente? Então, se tiver alguma dúvida, é só me procurar que a gente vai esclarecendo essas dúvidas, tá bom? E a gente vai ver o último processo na semana que vem, tá bom? Até lá, então, beijos, fiquem com Deus e tchau, tchau.